E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta é chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A primeira pergunta, irmão, eu quero começar essa noite com a igreja, falar sobre casamento. Quando começa um casamento? Você sabe quando é que começa um casamento? Primeira coisa que nós devemos aprender é isso. Porque a maioria de nós, a maioria dos cristãos, dos evangélicos, dos crentes, do povo, da população, não faz ideia quando começa um casamento. E um casamento, amado, eu quero lhe dizer com toda a convicção bíblica, ele não começa no altar de uma igreja, ele não começa num cartório diante de um juiz de paz, mas um casamento, ele passa a vigorar diante de Deus, quando duas pessoas do sexo oposto, ou seja, um homem e uma mulher, com capacidade de decisão, que nunca viveram maritalmente com alguém, concordam entre si em morar juntos. É a partir deste momento que um casamento passa a valer diante de Deus. O que foi que nós acabamos de ler? Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Tá? Então, amados, o que nós temos visto hoje nos pregadores brasileiros e mesmo no meio da sociedade é que o casamento, está banalizado. As pessoas dizem: vamos apenas morar junto, como se essa atitude não valesse nada diante de Deus. E outros até ensinam que a ação de se juntar é fornicação, pelo simples fato de não ter assinado um papel no cartório, e não entendem o que é fornicação. E até crentes estão nessa situação. Tem crentes que dizem, vamos só morar junto, porque pode não dar certo, depois a gente separa e casa com alguém. Aí mora junto 1 ano, 2 anos, achando que aquilo não é nada, não significa nada, não vale nada, não sabendo eles que se é o primeiro ajuntamento marital, eles estão selando um casamento diante de Deus. Sim. Nós sabemos, queridos, da importância do casamento civil. E eu quero incentivar você que não casou no civil ainda, case. É um dever do crente. Todo crente que quer prestar um bom testemunho, ele deve obrigatoriamente casar no civil. Ele deve ir lá assinar o papel. Ele deve, como sinal dessa aliança, desse matrimônio, usar uma aliança, para que possa identificar que ele é um cidadão casado, uma pessoa casada. Sim. E além disso, o casamento civil, além de dar o bom testemunho para o cristão, ele também protege na questão material. O casamento civil protege na questão material. Ele dá sustentação, por exemplo, a uma mulher que casou e agora o marido quer abandonar ela, e ele dá proteção material para ela. Ele dá proteção civil, dá amparo civil, ele dá privilégio civil, uma aposentadoria, uma pensão, alguma coisa do tipo. O casamento civil, ele serve para isso. Mas diante do fundador do casamento, que é Deus, o casamento é a união marital consumada entre duas pessoas solteiras que conscientemente concordem com habitar juntos, e ele é consumado com o ato sexual a partir do momento que eles vão morar juntos. Obviamente que mesmo eles indo morar junto e não consumar no ato sexual, obviamente que o casamento não foi consumado, porque o casamento, para ser consumado, além de morar junto, eles têm que consumar no ato sexual. É isso que institui um casamento diante de Deus. Não foi por acaso que Deus deu à mulher um órgãozinho chamado ímen, ímen, que eu não vou explicar o que é, o irmão depois vai lá na internet, no livro, e procura saber o que é isso. Mas é um selo que a mulher tem, tá? Que no momento que aquele selo é rompido, sendo numa união marital, ali o casamento foi selado diante do Senhor. Só que nós sabemos que muitas pessoas fornicam hoje, que é diferente do ajuntamento marital legal diante do Senhor.
A fornicação é quando você tem uma namorada, ela dorme na tua casa, você dorme na casa dela, você leva ela para o motel, enfim, isso é a fornicação. Isso é a fornicação. Isso não constitui um casamento. Constitui um casamento, repito, é quando duas pessoas legalmente solteiras, que nunca se uniram maritalmente com ninguém, concordam entre si, conscientemente de morar junto, e selam isso com um ato sexual, consumou o casamento, passa a valer diante do Senhor. Só para você ter uma ideia, deixa eu falar aqui rapidamente um pouco sobre a história do casamento civil. O casamento civil surgiu no Brasil há menos de 200 anos. Marechal Deodoro da Fonseca, lá no dia 24 de janeiro de 1890, quem decretou o decreto 181, que entrou em vigor, sim, casamento civil no Brasil. Até então não existia casamento civil no Brasil. Tem 128 anos, contando no ano que nós estamos em 2018. E os outros casamentos para trás? Né? No mundo, o casamento no mundo, algumas fontes espúrias que não são de confiança, dizem que o casamento surgiu há 600 anos antes de casamento civil, surgiu 600 anos antes de Cristo, pelos primeiros reis romanos, os tarquinos. Só que isso são fontes espúrias, não são fontes confiáveis. As fontes mais confiáveis dizem que muito provavelmente o casamento civil ele tenha surgido no cenário mundial lá na Europa, na segunda metade do século XVIII, ali após a Revolução Francesa e Protestante. Quem estudou história no colégio sabe que apenas depois da Revolução Francesa e Protestante foi que leis começaram a ser criadas, o mundo realmente começou a evoluir. Os garotos que estão aí no colégio sabem muito bem o que é que eu estou falando. Então o casamento civil, nas fontes mais confiáveis, ele surgiu em meados do século XVIII. Até então não existia. O homem simplesmente recebia a sua mulher, coabitava com ela e pronto. E ali estava selando o casamento, porque era assim que Deus instituiu ali o casamento. Antes da Revolução Francesa, irmão, e da Reforma Protestante, que o casamento civil passou a vigorar, somente os casamentos celebrados pela Igreja Católica eram reconhecidos legítimos para todos os efeitos. Os outros casamentos era tudo, eles diziam que eram casamentos clandestinos. A Igreja Católica já estava ali dominando. Mas durante a Revolução Francesa, a igreja foi um dos pilares da monarquia a ser derrubado. E ao mesmo tempo em que surgiam as bases do direito moderno. Então, essa monarquia da igreja, isso foi tomada, né? E esse direito, a partir daquele momento, o direito de se casar passou a ser dado a todo cidadão, independente da religião. Independente da religião, se ele era judaico, judeu, se ele era cristão, se ele era muçulmano, se ele era, enfim, qualquer religião que ele seguisse, espírita, ele passou a ter o direito, o casamento civil. Sim. Então, aí o Estado assumiu essa responsabilidade do casamento civil e criou essa união civil. Mas apenas a partir do século XVIII. Não existia casamento civil. Estou falando isso aqui na questão histórica, né? Para os irmãos entenderem, porque eu não tenho 200 anos, tem alguém que tem 200 anos aí? Ninguém tem. Então o casamento civil surgiu há 200 anos, menos de 300 anos na Europa. Só que nós já nascemos entendendo que casamento é quando vai no cartório. Que um casamento passa a valer é quando a pessoa, só a partir do momento que a pessoa é crente, que a pessoa é evangélica. Um casamento quando ele não era crente, quando ele era católico, alguma coisa, o casamento não valeu. Quem disse isso? Casamento que Deus instituiu no Gênesis, meu irmão, deixará o evangélico, pai e mãe, se unirá à sua mulher? Deixará o homem, o casamento foi dado para o gênero humano. Ali, independente se o cara é católico, espírita, macumbeiro, meu irmão, casou, está casado diante de Deus, acabou. É assim, isso é um casamento. Sim. E por isso que o casamento é coisa muito séria. Porque ele não foi instituído pelo homem. O homem apenas entrou no meio para tentar organizar, para tentar criar leis, para dar apoio, para dar sustentação, para dar proteção, para ajudar. Mas o casamento foi fundado por Deus, criado por Deus, instituído por Deus, e isso não mudou, porque quando Jesus veio, ele ratificou essa lei. Acho que a palavra certa seria ratificar? Ratificar, né? Ele ratificou essa lei, né? Quando Jesus disse em Mateus 5, Mateus 19, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, está ratificando a lei do casamento que Deus deu lá em Gênesis. Depois, o apóstolo Paulo, ali aproximadamente uns 30 anos depois de Jesus,
depois de Cristo, ali escrevendo a carta aos Efésios, e ele diz a mesma coisa. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então mesmo o casamento lá de Gênesis valeu até João Batista, aí chegou Jesus, chegou a graça, Jesus ratificou, continuou valendo, aí Jesus morre, ressuscita, volta para o céu, Paulo ratifica, continua valendo. É o mesmo casamento, vale diante de Deus, irmão, é essa união, amém? Eu sei que, irmão, para muitos de nós que ainda estamos ainda com aquela bicheira, né? Aquela pereba, que nem Castanhodo tira, né? Da religiosidade católica que nós herdamos, alguns de nós não queremos aceitar isso. Mas eu peço a você que me mostre na Bíblia, a Bíblia dizendo que o casamento passa a valer no civil. Na Bíblia não mostra isso. Você vê ali, por exemplo, Isaac, quando ele recebe a sua esposa, se eu não me engano o nome dele é Rebeca, aí ele pega, leva para dentro de sua mãe, e ali recebeu-a por mulher, pronto, casou, é casado. É casado. Só que aí, né, eles faziam festas, aquela alegria para comemorar e aquela coisa toda. Tá? Mas a validade do casamento civil, de fato como ela é hoje, ela surgiu há 200 anos atrás. Então, meu irmão, nós não podemos banalizar isso. Os pregadores estão banalizando isso. Está cheio de gente aí, irmão, juntando, separando, não quer de jeito nenhum ir no cartório casar, porque ele acha que só juntar, separar, ele não está pecando diante de Deus, ele não está assumindo compromisso diante de Deus, mas fique sabendo que está, meu irmão. Eu não estou pregando isso aqui para colocar fardo em cima de ninguém. Meu irmão, aumenta só um pouquinho, não, peraí. Eu não estou pregando isso aqui, irmão, para colocar peso em cima de ninguém. Eu não estou colocando isso aqui, meu irmão, pregando essa palavra para colocar fardo em cima de ninguém. Muito pelo contrário. Eu estou colocando essa palavra aqui, irmão, para tentar, para ver se conserta muita coisa a partir de hoje. Porque tudo bem, tem gente que tem, pastor, mas eu estou nessa situação. Mas e os outros que não entraram ainda e vão entrar porque não estão sabendo? Não é melhor que eles sejam informados? É muito melhor. Então é bom que eles sejam informados, porque pelo menos eles não entram nessa situação. Não entram nessa situação. Então, amados, o casamento tem sido banalizado. A união de um homem com a mulher tem sido banalizado pela própria igreja. Porque a igreja não quer reconhecer a união marital legítima de um casal que estão unidos legitimamente. Uns ficam dizendo que o cara está em pecado, que o cara está amancebado, como o Clésio disse ontem, e não tem nada a ver isso, meu irmão. Se é duas pessoas solteiras que se uniram maritalmente, estão casados, agora vai lá no cartório e regularize a situação também diante dos homens, das leis civis, para o bom testemunho da igreja de Cristo. Isso é fundamental. Então vamos parar de banalizar o casamento. Casamento é coisa séria. E por isso que nós vamos tratar dele hoje, aqui à luz da palavra de Deus. E eu quero já entrar dizendo aqui na palavra, não quero entrar muito nesse ponto aí, nessas explicações preliminares, mas apesar da seriedade do casamento, quero lhe dizer uma coisa: ninguém, absolutamente ninguém, escute o que eu estou lhe dizendo, é obrigado a viver sofrendo nas mãos de alguém. Ter que tolerar traição, ter que tolerar algum tipo de humilhação ou sofrimento. Ninguém é obrigado a isso. Se você abrir a sua Bíblia aí, lá em 1 Coríntios 7, 10 e 11, veja aí. O apóstolo Paulo disse assim, ó: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Paulo disse, isso aqui não é o que estou dizendo, é o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O que ele está dizendo? Ele está mostrando para nós claramente que em algum caso, em última instância, em último recurso, em últimas tentativas, ele está dizendo que a mulher não se aparta do marido. Se se apartar, que fique sem se casar. O que é que ele abre uma brecha aqui para quê? Para haver uma separação em motivos extremos e graves. Porém,
é importante observar que ele não dá o direito de contrair novas núpcias. Amém? Ele diz, a mulher não deixa o marido, mas se deixar, que fique sem, ou que volte para o marido. Estava correndo perigo de morte, estava apanhando, estava sofrendo adultério, traição, humilhação. Não deixa o marido, mas se deixar, vai deixar. Mas fique sem casar. Ou então, faz o quê? Volta para o marido. Esse é o conselho bíblico. Vai no conselho de alguns pastores de hoje, pastores modernos, que querem só aglomerar multidões na igreja deles, que não estão preocupados com a salvação de ninguém. O negócio dele é juntar gente para pedir dinheiro e vamos embora. E aqui você já sabe que não tem esse negócio. Inclusive eu já perdi gente aqui por causa disso. Já teve um professor que ligou para mim, pastor, você é homem de Deus, você é homem de Deus, você é homem de Deus. Quando eu preguei isso aqui, ele disse, pastor, eu ia congregar na sua igreja, mas por causa dessa pregação eu não vou mais. Sério? Isso aconteceu quando eu estava na rádio. Aí teve outro que ligou para mim e disse, pastor, pai, eu gosto muito das suas pregações, mas quando o senhor prega sobre isso aí, o senhor me entristece. Eu perguntei, o que é que você quer, filho? Que eu lhe alegre com a mentira ou que eu lhe entristeça com a verdade? O vaso se conserta com a verdade, não é com mentira, bajulação. Então, querido, entenda que ele está dizendo que o homem pode até em alguma hipótese se separar, tá? Ah, pastor, mas é porque eu não... Mas o conselho sempre que eu dou é o quê? Irmã, lute pelo seu casamento. Lute para restaurar seu casamento, para salvar seu casamento. Esse é o conselho que eu sempre dou. Mas está apanhando, correndo perigo de morte, eu não mando separar, mas a Bíblia diz que separar, mulher não deixa o marido, mas se separar, fique sem casar. Ou seja, está dando uma brecha para uma separação, mas não está dando brecha para um novo casamento. Até aí está entendido, pessoal? Eu não estou perguntando se você está aceitando, eu estou perguntando se você está entendendo, né? Porque se você não quer concordar com a Bíblia, aí é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou estar aqui mentindo. Eu não estou aqui, quantas vezes você me vê aqui pedindo seu dinheiro? Quantos obreiros passei com um saco na mão pedindo oferta, pedindo dízimo? Nenhum. Eu não estou aqui para tomar seu dinheiro, pedir, eu estou aqui para tentar lhe orientar à luz da palavra de Deus, os obreiros que me ajudam também na palavra. Esse é o nosso dever. Quem quer dar ouvido, ouvir e atender, amém. Quem não quer, a gente não pode fazer nada. Eu já disse essa semana, meu irmão, pelo amor de Deus, não me peça para correr atrás de bode, que eu não quero estar perdendo tempo correndo atrás de bode. Bode é bode, bode escuta a palavra, eu não gosto, eu detesto, eu odeio. Bode é bode, vai embora. Então não adianta perder tempo correndo atrás desse povo. Então vamos orientar as ovelhas à luz da palavra, e quem é ovelha vai seguir, quem não é, vai pular fora. Agora querer dizer, pastor, mas o irmão que está nessa situação aí, contra a Bíblia, é porque ele é bode? Não. Alguns entraram nisso sem saber. Alguns entraram nisso sem ter o conhecimento. Não que isso justifique, é um relacionamento errado. Mas entraram sem saber, são crentes, são pessoas fiéis, são pessoas verdadeiras, que estão ali chorando, gemendo a Deus por causa dessa situação, e estão clamando a Deus para Deus os ajudar. Mas Paulo disse que se separar, que fique sem casar. Está cheio, olha, está cheio de casal separado, não deu certo, aí casou com outro. Os pastores mudaram de irmão, se não deu certo, não está feliz, separa, casa com outro. Já vi pastor falar isso. Não, casou, não está feliz, separa, casa com outro. Aonde que a Bíblia está dizendo isso? Não, você casou, não está feliz, vai lá. Importante sua felicidade. Não. Por isso você tem que ter cuidado com quem vai casar. Por isso você tem que ter cuidado com quem você vai escolher para casar. Porque a Bíblia já está dizendo, casou, não separa mais. Ou fica só, que é muito difícil. Eu confesso, irmão, que eu não sei se eu teria essa fé. Pastor, o senhor é hipócrita para estar pregando isso aí? Não, eu sou hipócrita, não. Estou pregando uma verdade bíblica. Pregando uma verdade bíblica. Eu não vou lhe dizer, pastor, e se o senhor tivesse segundo casamento, que graças a Deus é o primeiro, mas tivesse no segundo casamento hoje, descobri se tivesse deixado a sua mulher. Eu confesso aos irmãos que eu não sei se eu teria essa fé. Por isso que eu não estou aqui pregando para colocar farda em cima de ninguém. Eu sou um ser humano igual a vocês. Porque alguns dizem que eu sou marxista, de uma pregação violenta, agressiva, ou então narcisista, que se ama a si próprio, né? E que não está nem preocupado com os outros. E eu quero dizer para você, meu irmão, que eu não sou nada disso. Eu estou aqui exatamente diante da igreja, assumindo
minha fraqueza, né? Minha fraqueza. Mas é uma palavra bíblica que nós precisamos pregar. Agora, por que que deve ficar só, Paulo? Por que que tem que ficar só e não pode casar com outro? Você diz que pode até separar, pode. Mas por que, Paulo, que não pode casar com outro? Eu vou passar minha vida inteira infeliz, Paulo? Porque o pessoal pergunta para mim, né? Manda um monte de e-mail, pastor, eu vou passar minha vida inteira infeliz, pastor? O senhor não está no meu lugar, mas vamos perguntar a Paulo. Paulo, eu vou passar minha vida inteira infeliz, Paulo? Se coloque no meu lugar, Paulo. Você não é humano, você é isso, você é aquilo. Então, Paulo, por que que nós devemos ficar sem casar, se separar? Primeiro, porque o casamento é indissolúvel, que não pode se dissolver. Abra sua Bíblia em Marcos 10. E embora ligeiro, que é para nós ganhar tempo. Marcos 10, verso 7 ao 9 diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. E Jesus diz no verso 9: portanto o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus disse uma coisa que Adão não tinha dito, embora Adão já tinha deixado transparecer isso, obviamente, com as suas palavras. Mas ele não colocou dessa forma, e aqui Jesus colocou. Deixará o homem. Por que, Paulo, que tem que ficar só e não pode casar? Por quê? Porque quando o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, os dois passam a ser uma só carne. Não são mais dois, mas uma só carne. E o que Deus uniu, não separa o homem. O que é que significa isso? Que o que Deus uniu, essa união que foi instituída por Deus, não é que Deus estava lá fazendo o casamento do Auricélio e da Regiane, não. Mas o que Deus uniu, quer dizer que quando eles se uniram, eles estavam cumprindo um mandamento, uma lei de Deus, né? A instituição que Deus criou, chamada família. Ali daquela maneira, daquela forma. Então o que Deus uniu, o homem não pode separar. Não é um papel assinado no carro, mas eu tenho um papel de divórcio. Isso aí separa você diante das leis, mas não diante de Deus. Isso aí separa você diante dos estatutos terrenos, diante das leis civis, humanas, mas não diante do Senhor. Ele está dizendo que Deus uniu, não separa o homem. Ah, pastor, mas ele separou, pastor, está lá no Japão, o cara está lá no Brasil, outro lado do mundo, assim, é um em cima, outro embaixo. Não importa, diante de Deus eles continuam unidos. Não tem como dissolver, não tem como separar, irmão. Não tem como, está vendo aí, meninada? Quem aqui é solteiro aí? Levanta a mão. Aí tem um bocado de solteiro, levanta a mão assim acanhado, né? Não, levanta mais alto, quem é solteiro, quem não é casado dele. Vai ter até um bocadinho, né? Então aí, ó, tá vendo aí, meninada? Ai, o meu sonho é casar. Até menina de 15 anos, né? Garoto com 15 anos sonhando, meu sonho é casar, é casar. É o príncipe que anda aqui, rapaz. Tu pisa no freio aí, meu irmão. Tu vai com calma. Porque tu tem que entender que biblicamente tu vai casar. Mas esse casamento, meu irmão, ele é indissolúvel. Então esse é o primeiro ponto. Por que não pode casar? É indissolúvel. Homens, juízes terrenos, leis terrenas não têm o poder de dissolver um casamento diante de Deus. Tem o poder de dissolver um casamento civil. É diferente. Agora, segundo ponto. Por que não pode casar? Porque a lei do casamento é em Deus, não dos homens. Não pode ser desfeita em cartório, nem em juízes, e só pode ser desfeita com a morte de um dos dois cônjuges. Romanos capítulo 7, verso 1 ao 3 diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ali, ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, assim não será adúltera se for de outro marido. Então o que está dizendo? Segundo ponto, por que não pode casar? Porque a mulher está ligada ao marido todo o tempo que ele vive. Sim. Todo o tempo que ele vive. Só o casamento, só porque um casamento só se dissolve quando um dos dois falece. Estava casado, a mulher morreu, está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, como Paulo disse. Mas assim pode, de outra forma não. Aí ele diz também, no mesmo ponto aqui, 1 Coríntios 7,39, a mulher está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor.
Então, por que não pode casar de novo? Porque só pode casar de novo quando o cônjuge morre. Terceiro ponto. Por que não pode casar de novo? Pode separar, mas não pode casar de novo, Paulo. Porque se casar com outro, estando ainda vivo, seu cônjuge será adúltero aos olhos de Deus. Marcos 10, olha lá. Marcos 10, verso 11 e 12. Você sabe por que muito pastor não prega isso hoje, irmão? Porque boa parte dos homens ricos das igrejas já estão no segundo ou terceiro casamento. Ou então os próprios pastores, que hoje virou moda. Pastor está casado, parece uma irmãzinha ali, bonitinha, dando em cima dele, é o pastor, né? E vai deixar a mulher casar com ela. Eu estava na faculdade outro dia, os meninos falando para mim, que um pastor deixou a mulher, casou com outra, aí já estava deixando a outra, casou com outros, os irmãos foram em cima. Pastor, ó, a gente até aceitou o senhor deixar a mulher casar com outra, mas com essa aqui agora também já é demais. Aí o que é que o pastor faz? Pega a igreja, muda de endereço, casa com a terceira mulher e lá vai tocar a obra para frente. Aí lá vai gritar, dizer que está fazendo milagre, berrar no microfone, está cheio do poder de Deus, e o povo está lá chamando ele de homem de Deus. Mesmo ele consciente em fazendo esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Então, querido, não pode casar com outro, porque se o cônjuge estiver vivo, vai ser chamado de adultério aos olhos do Senhor. Olha lá, Marcos 10, 11 e 12. E ele lhe disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, comete o quê? Adultério contra ela. 12. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Volta aí para Lucas 16. Não, nós estávamos em Marcos, né? Então vai para Lucas, né? Volta. Vai para Lucas 16, verso 18. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido também, adultera. Irmão, isso aqui dá um problema, esse versículo. Não, porque o texto está dizendo o quê? Que se o homem deixar a mulher, né, vamos supor, pastor Zezinho deixou a Neudaci, casar com outro tem adultério. E quem casa com a Neudaci que foi repudiada pelo Zezinho, o texto está dizendo o quê? Não, o texto está dizendo o quê? Quem casa com a repudiada tem adultério também. Por quê? Porque é uma mulher casada. Foi repudiada pelo marido, mas é casada aos olhos de Deus. Aí alguns intérpretes da lei atual chegam e dizem: não, mas repudiada sem carta de divórcio. Se for com carta de divórcio, pode. Aonde? Quando Jesus foi arguido a respeito disso, ele disse: olha, no princípio não foi assim. Moisés criou a lei do divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Aí Jesus vai e discorda e diz: no princípio criou Deus macho e fêmea, e por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne, e o que Deus uniu não separa o homem, nem Moisés. Aí não venha me dizer que não é porque foi repudiada sem carta de divórcio. Pode estar com um jumento com 2 caçoar, cheio de carta de divórcio, que não vale. Sabe o que é um caçoar, irmão? A caneca, você sabe também, a caneca leva água. Pronto, pois é. Solta um jumento na frente, 2 caçoar com carta de divórcio, e outro atrás com 2 canecas d'água para você ir bebendo no caminho, e não vale. Porque ele está dizendo. Então, irmãos, casamento é coisa séria. A sociedade pós-moderna, que é a sociedade que nós estamos vivendo, no final, se der tempo eu vou falar sobre isso. Quase todos os países do mundo tinham leis contra o adultério. O Brasil tinha lei contra o adultério. Em 2005 foi desmanchada. Que o Brasil está aí do jeito que está, né? Um bandido matou outro, amanhã tem que fazer uma audiência, tem que botar o bandido, o juiz e o policial e perguntar: ele bateu em você? Ele gritou com você? E as técnicas que o policial tem que usar para poder intimidar o bandido? Mão na cabeça! Isso é técnica psicológica. Aí não pode mais, porque senão o bandido vai chegar lá: ele bateu em mim, ele gritou comigo, juiz. Era para o juiz dizer: foi bem feito. Mas eu sei que o coitado do juiz está lá para cumprir a lei, né? Mas enfim, irmãos, então, o texto é muito claro. Separou, casou com outro, comete adultério. Aquele que casa com a repudiada, comete adultério também.
Então, por isso não pode casar de novo. A Bíblia está respondendo a pergunta que Paulo falou. Paulo, por que pode separar, mas não pode casar de novo? Ele está respondendo. A Bíblia está respondendo. Quarto ponto. Por que não pode separar, mas não pode casar de novo? Porque Deus promete que vai julgar os adúlteros. Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Não pode separar e casar de novo, porque os adúlteros serão julgados por Deus. Quinto ponto. Não pode separar e casar de novo, por quê? Porque os adúlteros serão condenados. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Você está vendo, nós estamos seguindo uma sequência de respostas. Uma sequência de respostas. Primeiro ele disse que não pode separar para casar de novo, porque o casamento é indissolúvel. Não pode separar para casar de novo, não pode casar de novo, porque o casamento só se dissolve com a morte do cônjuge. Não pode separar para casar de novo, porque quem separa e casa de novo com outra pessoa fica em adultério. Sim. E porque Deus promete que vai julgar. Agora, o quinto e último ponto dessa parte. Porque os adúlteros serão condenados. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então você vê que os adúlteros estão aqui encaixados na lista junto com os idólatras. A gente diz, os idólatras vão ser condenados, vão ou não vão? Vão. Os sodomitas, a homossexualidade vão ser condenados, vão ou não vão? Vão. Mas aqui na mesma lista tem dizendo os adúlteros. Então por isso é importante os casados saber, porque aí você não vai deixar sua mulher. Você vai lutar pelo seu casamento. E a mulher do mesmo jeito vai lutar pelo casamento. E por isso os jovens saber antes de casar, porque vão saber que casamento é para a vida toda. Então eis o motivo porque ele diz que não se deve contrair novas núpcias. Separar em alguns casos até pode, como a gente viu. Mas casar com outra pessoa, ficou claro que não. E o certo é, se o casamento não vai bem, não está bem, não vai bem o casamento, alguma coisa não está bem no casamento, o certo é o que então? É lutar. É fazer de tudo para consertar, para restaurar o casamento. Se for preciso fazer mudanças, faz. Se for preciso consultar pessoas sábias que possam lhe instruir, procure. Enfim, faça de tudo para que você possa resgatar a essência do seu casamento, para que você não venha perder. Pastor, mas eu vou ver a minha vida infeliz? Não, não é obrigado a você ver infeliz, apanhando. A Bíblia já disse, ela dá uma margem lá para separar. Agora, ele não permitiu casar de novo. Essa é a verdade bíblica. Agora, para quem ainda pretende se casar, precisa saber, irmão, da complexidade e da seriedade que envolve um casamento. Você achou que era só ir lá, opa, estamos casados, lua de mel. É só isso. Você está vendo como é algo complexo? Você está vendo como é algo sério? É sério. Já para quem prefere desobedecer à palavra de Deus e contrair novas núpcias, deve também conhecer as consequências dessa atitude. Vai desobedecer à palavra de Deus? Muitos entraram sem saber, como eu disse. Porém não justifica, claro. Mas outros já estão sabendo. Aí mesmo assim, vão querer separar, desobedecer. Então você tem que saber quais consequências dessa atitude. Porque além do que nós já vimos, que a separação e o contrair uma nova núpcia traz condenação para o homem, as escrituras ainda falam de outras consequências, um tipo de colheita aqui na terra, para quem insiste em praticar o tal ato de contrair novas núpcias. E dessas consequências, a primeira
é que o adultério, a traição, ela gera consequências terríveis e algumas que são até irremediáveis. Nós vamos ver aqui algumas penas que Deus dava aos adúlteros na antiguidade. Abra lá a sua Bíblia em Isaías 33:1. Isso aqui são consequências, colheitas para quem pratica o adultério. Isso, claro que não é uma regra que vai acontecer com todo mundo, mas há probabilidade de acontecer, pelo menos com alguns. E ele diz o quê? Isaías 33:1. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Quando você parar de destruir, você será destruído. Quando você parar de trair, você será traído. O que ele está falando aqui? Quem pratica a traição também sofrerá a traição. Então, não quer ser traído? Então não trai. Ah, pastor, mas é tão bom uma aventura extraconjugal. Pois saiba das consequências. Tem de casal, irmão, que tem de homem traindo mulher. Meu irmão, uma pessoa que conheceu o nosso trabalho pela rádio, veio aqui me visitar, conversou comigo, e falou coisas, irmão, que deu ânsia de vômito. De vômito. Uma igreja grande em Fortaleza, pastoreada por uma mulher, uma igreja de empreendedores, de empresários, uma igreja rica. Lá toda segunda-feira tem um culto lá dos empresários, um culto que fala de dinheiro, fala de conquista financeira. Eles que tem um grande empresário lá, um cara milionário, o cara é milionário. Ele dá altíssimas ofertas para a igreja. Toda segunda-feira eles estão lá e dão aquelas ofertas altíssimas para a igreja. Ele diz que ele tem a esposa dele, tem a família dele, e ele está namorando uma mulher lá da igreja, a pastora sabe, e a pastora apoia, e a pastora até profetizou que a mulher dele ia morrer para ele poder ficar com essa mulher. Ele diz que ele pega essa menina, essa outra mulher, leva ela para o motel, para o tanto, e vai lá fazer coisas com ela. Diz ele que não consuma o ato, é apenas lascívia. Mas isso é irmão, quem que vai acreditar nisso, pelo amor de Deus? Então, meu irmão, sabe, você vê o ponto que chegou e está dizendo, o traidor vai ser traído. Então, meu irmão, isso é uma consequência terrena, que quem trai vai ter que, não todos, eu repito, né, mas alguns vão ter que passar por isso. Ele diz, Levíticos 20, verso 10. Se algum homem comete adultério com a mulher do outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Olha aí, irmão. E por que ele está dizendo isso? Porque lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, ele diz, quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com ela e a mulher, assim tirará do mal do meu de Israel. Ele lembra daquela mulher adúltera lá, nos evangelhos? Quando os fariseus trouxeram ela só para experimentar Jesus, ele não estava preocupado em cumprir justiça nem lei. Eles disseram, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei manda apedrejar, e cadê o homem? Porque a lei manda apedrejar os dois. A lei não manda apedrejar um. Quem era um sacerdote? Por isso vocês estão passando a mão na cabeça? Quem era um empresário da igreja? Por isso vocês estão cobrindo o pecado? Traga aqui os outros dois, cadê o homem? E Jesus viu que eles estavam só provando ele injustos, né? E Jesus falou que não tem pecado jogar a primeira pedra. E deu conselho o que para aquela mulher? Isso, minha filha, continue adulterando. Não. Ele deu uma chance. Vai, não peque mais. Então, olha a pena como era dura. Foi apanhado em adultério, tem que ser exterminado do meio do povo, morto. Agora, isso são consequências. Aliás, são exemplos de como Deus agia no passado. Agora vamos ver aqui consequências sociais na vida de quem adultera. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios 6, do 27 ao 35. Provérbios 6, do 27 ao 35. Diz assim, tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher de seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Verso 30 de Provérbios 6. Não se injuria o ladrão quando
furta para saciar sua alma tendo fome, mas encontrando pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda da sua casa. O que a mulher adúltera, aliás, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua própria alma, o que tal fez. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará o dia da vingança. Sim, nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. O que ele está falando? A consequência social na vida de quem adultera, que comete o adultério. Ele está dizendo que se um cara fosse pego roubando, ninguém ia matar ele, mas ele ia ter que restituir 7 vezes mais. Mas diz que com um homem que sai com a mulher casada, ou a mulher que sai com o homem casado, ele está dizendo aqui, o marido não vai dispensar, a ira é tão grande que ele vai chegar a matar. É desse jeito. Tem quanta gente morrendo por aí porque está saindo com mulher casada. Liga o telejornal. Eu passei 3 dias lá, 2 dias agora lá na casa do meu sogro, lá no interior, e meu dia eu assisti o jornal, de noite eu assisti o jornal, que aqui eu vejo jornal na internet, como lá não tem internet, lá dentro do mato, no sertão, eu via na televisão. E nesse jornal que eu vi vários, só naquela semana que eu tive lá, 2 dias, eu vi vários assassinatos por conta de traição. A mulher deixou o cara não aceitou, estava com outro, foi lá, matou. A mulher foi e mandou matar o cara que deixou ela, que não aceitava a separação. O marido foi lá, matou o marido, o outro marido que a mulher tinha arrumado, que não aceitava a separação. E um mata para aqui, mata para lá. Por quê? A Bíblia está dizendo isso. Irmão, houve um fato com uma pessoa muito conhecida, que foi mexer com a mulher casada. O marido contratou pistoleiros, os caras foram lá, pá, executaram o cara lá no meio do trabalho dele. A Bíblia está dizendo, irmão, isso é consequência pessoal, social, na vida do homem, que adultera. Meu irmão, você tem sua mulherzinha, você tem sua esposa para se alegrar com ela. Semana que vem a gente vai falar disso. Você não tem que mexer com a mulher dos outros. Você não tem que mexer com o marido dos outros. Tem mulher que até ora, meu Deus, me dá aquele marido, toma aquele homem, me dá ele para mim. Tem mulher fazendo campanha em igreja por aí para Deus tirar o marido da outra, dar para ela. Campanha do diabo, do cão, do Satanás. É? O que é que Deus vai dar? Ainda vai dizer, foi Deus que me deu. Foi Deus que deu. Foi lá orar para Deus tomar a mulher do outro. Que conversa é essa? Aí, meu irmão, isso são consequências. Agora Provérbios 7, verso 18. Provérbios 7, 18. A mulher, falando da mulher adúltera, né? Semana que vem nós vamos falar mais um pouco sobre esses capítulos. Eu escolhi só uns versículos aqui. Vai falar mais completo. Hoje é só esses aqui. Do 18. A mulher adúltera dizendo assim, ó, vem, saciemo-nos de amores. Até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o meu marido não está em casa. Foi fazer uma jornada longe, um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com a lisonja dos seus lábios o persuadiu, e ele segue-a logo como um boi que vai para o matadouro, e como um louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora pois, ó filhos, dai ouvido à minha voz, atentai às palavras da minha boca, não se desvie para os caminhos do teu coração, para os seus caminhos do seu coração, ou seja, não se deixe levar pelos desejos do teu coração, não ande perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de sepultura é a sua casa, os que descem às câmaras da morte. O que é que ele está falando? O cara que aceita um convite para adulterar com a mulher casada como casada, é como um boi que está indo para ser morto e não sabe. Meu marido saiu, não está lá em casa, minha mulher saiu, não está lá em casa. Ele diz, vai ser descoberto, ele vem com a flecha, né? Porque naquele tempo ele usava flecha. E ele vai atravessar o fígado, o coração e vai matar. Isso são consequências, irmãos. São consequências. Eu mesmo, já tive praticamente de tomar revólver da mão de homem para não matar um cara que saiu com a mulher dele. Tive. E deu um trabalho.
De meu irmão, pelo amor de Deus, guarda esse revólver, faça desgraça dessa não. Não, eu vou matar aquele infeliz. Vai não, bota esse revólver aí. Mas foi uma luta, e graças a Deus ele não fez. Graças a Deus que ele não fez. Mas irmão, a fúria de um marido traído não é brincadeira. Ou a fúria de uma mulher traída não é brincadeira. São capazes de mandar matar ou de executar com as suas próprias mãos. São consequências, colheita de quem pratica o adultério. Agora, também há consequências na vida espiritual para quem pratica o adultério. E quais são as consequências na vida espiritual? A primeira que eu quero mostrar está em 1 Coríntios 6, no verso 18. Depois tem outro no Antigo Testamento, mas eu prefiro colocar logo essa, para poder a gente ir para lá, para seguir uma ordem lógica. 1 Coríntios 6, 18. Olha lá, como é que a mulher adúltera diz? Vamos, já coloquei a coberta de linho fino lá do Egito na minha cama. Já coloquei perfumes na minha cama. Eu já me perfumei. Já está tudo preparado lá para nós nos deleitar de amores a noite toda. Aí o bobão vai lá. Meu irmão, o que eu estou contando aqui são coisas verídicas que eu conheço. Eu conheço um fato, irmão, de um cara que era conhecido de todo mundo, que estava ficando com uma mulher casada exatamente nessas circunstâncias, lá no interior. Isso há alguns anos atrás, quando eu morava lá ainda, há muitos anos, né? E ele ia para lá, o marido saía para ir trabalhar e ele ia. Um dia o marido conversou com a mulher, descobriu, combinou com ela. Ele foi. Quando ele chegou lá, meu irmão, o cara conhecido da gente, conhecido mesmo. O cara saiu de um ambiente da casa onde ele estava escondido e sangrou ele. Esfaqueou ele no pescoço. E lá mesmo ele tombou e caiu. E o marido e a mulher fugiram para livrar o flagrante adultério. Flagrante. Morreu. Foi atrair, né? Vamos lá, que está cheio de amores lá em casa. Está tudo perfumado. Está tudo pronto. Linho fino na cama. Chegou lá, tinha faca no pescoço. Foi a última visita dele. Mas, as consequências na vida espiritual. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Diz assim: fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas que se prostitui contra o seu próprio corpo. Aliás, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque, sim, só até aí. O que está dizendo? Quem comete o adultério está pecando contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Está entristecendo o Espírito Santo. Está perdendo a sua comunhão, intimidade com Deus. É o que ele diz lá, olha lá, em Malaquias 2 agora. Malaquias, eu nunca vi, Malaquias só prega dízimo, né? Malaquias só tem tanta coisa boa. Olha isso aqui. Malaquias 2, do 13 ao 15. Então, minha irmã, né? Eu sei que são mulheres sérias, mulheres de Deus. Mas porventura, você está sendo tentada a sair com outro homem, saiba que isso pode custar a sua vida. E pode custar a vida do seu amante. Homem, irmão, que está tentando sair com outra mulher, saiba que isso pode custar a sua vida e a vida da sua amante. Malaquias 2, 13 ao 15. Ainda fazeis isso. Cobris o altar de lágrima, o povo lá, né? De choro e de gemidos. E dizem: por que ele não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão? Todavia perguntais: por quê, né? Por que Deus não aceita a nossa oferta? Por que Deus não ouve nosso clamor, nosso gemido, nossas lágrimas? Aí ele diz assim: porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que ele sobejava espírito? E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Se a
terceira consequência. O qual, pastor? Ele está dizendo o quê? O povo estava lá orando, chorando, gemendo: Senhor, não ouve nossas orações, levando dízimo, levando oferta, fazendo sacrifício. Por que Deus não recebe? Deus disse: porque você traiu a sua mulher. Pensa que vai comprar Deus, engraçadinho. Traindo a mulher, traindo o marido, pensa que vai comprar Deus com dízimo, meu irmão. Pega esse teu dízimo, joga no fogo. Pega essa tua oferta, joga no lixo, porque isso é imundo. Tem gente querendo comprar Deus com dinheiro. Deus não se vende. Não, eu estou traindo minha mulher. Cara, trai a mulher, vai para o trabalho, pega a mina do trabalho, leva para o motel, vai se prostituir com ela, aí está lá dando dízimo, fazendo campanha para prosperar. Meu irmão, vou lhe dizer, essa teologia maldita que pregam hoje é do inferno mesmo. Que o cara não tem consciência do que ele está fazendo. Traindo a mulher. E acha porque está dando dízimo e oferta, vai se limpar com Deus. Vai não, meu irmão. Está traindo a mulher? Para. Seja fiel à tua esposa, rapaz. Seja fiel ao teu marido, meu. O que você está querendo aventura lá fora? Eu dizia para o diácono Auricelio outro dia: meu irmão, um ato sexual sem amor, meu irmão, é porcaria, é lixo. Como é bom fazer amor com o esposo da gente. Que você beija, que você abraça, que você termina com a consciência limpa, tranquila e satisfeita, e na presença de Deus. Ah, vai, pega a mulher, não, porque a mulher é bonita, meu irmão. Aí sai lá arrasado, acabado, frio, vazio, seco. Vai orar, Deus nos ouve, ainda não sabe por quê. Estava lá o povo lá chorando, gemendo, derramando lágrimas. Está aí o verso 13. Estão lá no altar do Senhor, lágrima, cumprindo o altar do Senhor de lágrima, de choro, de gemido. Por que Deus não olha para nossas ofertas? Por que Ele não aceita com prazer da nossa irmã? Por quê? Porque vocês estão traindo as suas esposas. Ou porque vocês estão traindo seus maridos. Consequências, agora consequências civis e jurídicas. Tem também. Para quem pratica o adultério. No Brasil, desde 1940 até 2005, o adultério é considerado crime. O artigo 240 diz que quem comete adultério terá a pena de detenção de 15 a 6 meses. E o corréu, que é a pessoa que cometeu o adultério junto com ele, também sofrerá a mesma pena. E a ação penal, ela só poderá ser instaurada pelo cônjuge ofendido, dentro de um mês ali após o conhecimento do fato. Ou seja, a pessoa descobriu que estava sendo traída e tinha o direito de ir até a justiça e recorrer, com provas. Só que em 2005 isso aqui foi tirado. Só que mesmo sendo tirado, mas existe cláusulas lá na lei que ainda cabe ainda uma pena para quem comete tal ato. Foi tirado, mas ficou brecha, como tudo tem brecha na lei do Brasil. Em outros países como Portugal, Coreia do Sul, Estados Unidos, que ainda hoje Estados Unidos, em 23 estados, lá dentro dos Estados Unidos, ainda o adultério é crime. Sim, esses países tinham leis, e outros têm, continuam tendo leis. Só que eles estão dizendo que estão mudando essas leis porque essas leis estão ultrapassadas para a sociedade pós-moderna na qual nós vivemos. Ou seja, as próprias autoridades banalizam o casamento, banalizam a união marital, o relacionamento entre homem e mulher. E por isso nós temos hoje bandidos impunes bandidos impunes pela influência das próprias leis, das próprias autoridades. E temos pessoas, irmãos, que vão casar e que não fazem ideia do que estão fazendo. Acho que não vou casar porque é bonito, é o meu sonho entrar na igreja de Véu e Grinaldo. Aí casar por isso. Não. Ah, mas é porque eu estou apaixonado, é um tal perigo. Então, meu irmão, de fato, já vamos concluir já. Isso aqui é uma introdução
dos assuntos que virão pela frente. Agora, essa parte aqui, essa tortura aqui passou. Agora nós vamos entrar no próximo domingo em quê? Eu vou concluir ainda, não concluí não, mas vamos entrar no próximo domingo em quê? Na questão do aprender a superar um adultério. Superar um adultério. Sofreu adultério, adulterou, Deus falou, parou de adulterar, agora vamos aprender a superar, porque adultério, como nós vimos aqui, ele traz várias consequências. Coloquei na vida espiritual, na vida social, no relacionamento com Deus, mas eu não coloquei aqui as consequências familiar e conjugal, porque a gente deixou para a semana que vem. Mas o fato, irmãos, é que adulterar não vale a pena. Você viu como não vale a pena? Tem tua mulherzinha aí, precisa trair ela não. Fica satisfeito com ela. Não vale a pena. Não adianta se meter em algo, meu irmão, que só traz desgosto, percas e grandes prejuízos. Não adianta entrar nisso. Se iludir por causa de uma flertada, de olhares, de cantadas, de beleza aparente. Não precisa. O que nós precisamos realmente, irmãos, reconhecer que nós precisamos mudar, nós precisamos temer a Deus, nós precisamos obedecer ao Senhor. Porque se nós somos crentes de verdade, caminhando rumo a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, nós precisamos, irmãos, andar no temor do Senhor. Então, em nome de Jesus, escute o que eu vou lhe dizer. Pare, se você está traindo. Talvez aqui alguns não estão, mas talvez tem gente aí ouvindo que está. Na web rádio, aqui. Aí você que está aí no YouTube aí me ouvindo. Pare de trair o seu cônjuge. Isso só vai lhe trazer dores. Um irmão mandou um e-mail para mim. Um dos e-mails. São centenas, para a glória de Deus. E um desses, o irmão me disse: pastor, teve uma mulher que eu estudei com ela muitos anos atrás. E a gente namorou. Aí agora eu encontrei com ela e a gente tem um contato, tem uma certa amizade. E ela disse que quer ficar comigo, só que ela é casada e eu também. E o que é que o senhor diz? Eu digo: meu irmão, foge. Foge. Aí depois ele enviou um e-mail para mim: pastor, fugi. Eu disse para ela que não dava, não tinha como. Embora a minha carne ficou assim, sabe, eufórica, porque fica mesmo. Diante de uma tentação violenta, de uma cantada violenta, a carne fica trêmula. Mas eu disse que não, e ela ficou com raiva de mim. Melhor ela ter ficado com raiva de você. Melhor ela ter ficado chateada. Pelo menos vocês vão continuar andando no caminho certo. Então, querido, o conselho que eu dou para os irmãos hoje é isso. É que casamento é coisa séria. E não vá pensar que você vai casar e vai poder separar para casar com outro. Deus não aceita. Não aceita. Então vai casar, coisa séria. Está casado? Continua casado. Coisa séria. Não separa. Entendido? Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor.